Vamos começar então, gente. Hoje nós quase nos escapemos nos estudos. Tu falou que teria igual ao estudo? Não, teríamos igual, mas ia passar direto pro mediúnico. Ah, eu achei que tu tinha tudo isso na tua cabeça e que tu ia passar lá no Como é que eu ia olhar pra cara de vocês se vocês estavam vendo? Ué, cadê o veneno? Eu trouxe uma novidade. Boa ideia. Não era hoje que as mesas iam mexer, que as cadeirinhas iam Não, isso chegou a atrasar. Eu não ia ficar no escuro. Eu não ia ficar no escuro. Tá mais aqui. Tu já viu, né, que se a gente precisasse desse povo pra ficar com nós? Mas olha, saiu tudo gritando. E as qualidades? Eu até Se chegasse atrasado, o efeito foi antes de você chegar na hora que tá faltando luz. Aconteceu. Então hoje nós vamos estudar a chakra frontal, que em sânscrito é chamado de Ajna, ou Ajna, né? Então, relembrando quais são os nossos outros chakras, cada chakra a gente tem que lembrar. Uma hora vai. Nós temos o primeiro chakra, o chakra base, Muladhara. Muladhara. O segundo, o chakra sexual, Svadhisthana. O terceiro, o chakra umbilical. Ele só sabe, ele só lembra do Anahata. Manipura. Manipura. O chakra cardíaco. Vai? Olha, estou associando. Viu só? Isso. Depois nós temos o laríngeo, que é o Vishuddha. E agora nós vamos ver o Ajna. Esse eu faço, mas O Ajna é pequenininho, né? E semana que vem, a princípio, se não tivermos temporal de novo, nós vamos ver o Sahasrara, que é o último 7 chakras principais. Depois nós vamos ver Sahasrara. Depois nós vamos ver o esplênico na outra semana. E depois nós vamos começar a dar um giro por todos os chakras secundários, que são muito importantes e pouco estudados. A gente vai estudar eles também. Tá, gente? Então, o chakra frontal é o 6º chakra dos principais. Lembrando que os chakras principais estão ligados à coluna vertebral e estão associados a uma glândula, por isso que são chamados de chakras principais. E também é conhecido como o terceiro olho, o Ajna, chakra da testa ou Ajna, tá? Estando localizado entre as sobrancelhas, um pouco acima, tá? Bem aqui, tá? Bem aqui assim. Nós vamos ver na próxima tela. Ele possui 2 pétalas, tá? Só que esse chakra, ele depende da literatura, vocês vão achar 2 pétalas ou 96 pétalas, tá? Ou raios, tá? Os raios que compõem o chakra seriam os microtúbulos que estão ali dentro, que formam como se fosse uma florzinha, tá? Eles são 96 e eles são subdivididos em 2 partes, que vocês veem aqui no desenho, ó. Essas 2 petalonas, só que em cada petalona teria 48, tá? Que vão formar as pétalas do chakra. Com predominância da cor azul índigo, aqui a gente no laríngeo tem um azul claro, que a gente viu semana passada, e aqui a predominância do azul índigo, que é um azul mais escuro. Tá? E ele tem amarelo, que tem o rosa, tá? E o rosa ele provém do esplênico, tá? O esplênico capta aqui a energia do prana, que você sabe que é rosa, começa aí para os outros chakras. Então, muitos chakras têm um rosinha que vem por causa da energia do prana que vai no produto etérico para cá e acolá. E no Ajna tem bastante desse rosa, tá? Está associado ao elemento luz. E nós vimos semana passada que o elemento do chakra laríngeo é éter. Muito bem. E do chakra sexual é o Terra, não, Terra água. Terra é o primeiro. é o água.
Falei opa para ver se legal vocês. Pegadinha. É o água, tá? Muito bem. Bom, gente, aqui nesse desenho fica bem fácil de a gente ver onde é o ágina, tá? Aqui está as sobrancelhas e aqui está o ágina. Lá em cima o Sahasrara, que é com a boca para cima, né? Aqui eu botei na boca para frente para mostrar para vocês. E lá na visão lateral do ágina, aqui, do frontal, tem a visão posterior que fica, a visão anterior que fica lá, aqui, tá? Sai aqui, sai para frente uma boquinha e para trás aqui a outra boquinha, tá? Fica bem lá na parte traseira. Aqui é importante falar que sobre o ágina, sobre o frontal, nós temos um outro chakra secundário que é muito importante, que é o chakra soma, gente. Esse chakra aqui é muito pouco falado, mas ele é muito importante. Esse chakra está diretamente ligado ao desdobramento do corpo astral, o chakra soma. E o chakra soma, ele se une com o frontal aqui assim, ó, e essas duas rodinhas ficam rodando do chakra, formando praticamente um único chakra. Tá? Então, às vezes, no chakra frontal, muitos clarividentes veem uma rodelona, duas rodelonas aqui, que são o chakra soma e o frontal. Tá? E inclusive, muitas pessoas colocam o frontal bem aqui em cima, tá? Por causa justamente dessa confusão do soma com o frontal. Tá? O soma é um chakra que foi estudado mais nas últimas décadas, tá? Se fala muito pouco porque ele é um chakra secundário. Mas é um chakra que está diretamente associado às mesmas questões do frontal, como a gente vai ver. Pois bem. É o responsável pela mediunidade da clarividência. Qual é a mediunidade da clarividência? O que é a clarividência? É a visão, né? A visão, né? O dom de ver os espíritos. A clareaudiência, que é o dom de ouvir, escutar os espíritos. A vidência ideoplástica. O que é a vidência ideoplástica? Tá? Plástica. Flashes ideoplásticos. Que são os flashes ideoplásticos? Bom, aquelas visões que a gente tem, aqueles irmãos quando passam assim, rapidamente, que a gente vê, mesmo olhando para frente, a gente percebe eles passando? Não sei, Não. visão Eu acho que lateral. o flash dá da tua consciência, né? Quando tu está ali concentrado, vem aqueles flashes. Bem, aqueles flashes, Eu acho que exatamente. seria isso. Aí é a vidência ideoplástica, tá? A vidência ideoplástica, É. ela não é uma coisa como a vidência. A vidência, tu vê no momento que está acontecendo, tá? Então, parece uma entidade aqui, vocês não veem e eu vejo que essa entidade está aqui. Então, é uma vidência. Mas, se por acaso eu vejo um flash que me veio de um acontecimento passado, futuro ou em outro lugar, se chama vidência ideoplástica. É como se fosse uma foto que aparece na nossa tela mental. Que se relata muito, né? De coisas que aparecem na tela mental, seria a vidência ideoplástica. A premonição e a profecia. Tá? A premonição também, que é, vocês sabem o que é? A profecia, também de poder auscultar acontecimentos futuros. Meu, vai ser nosso. Sabia que não, isso é o nosso, papai. Se concentrou? E por fim nós temos a psicometria. O que é a psicometria? Nós já estudamos. O que é a psicometria? Cite comentos. Fazer o que faz para mim. Não, você não Então fala. Tudo que essa cadeira tocou, tudo que aconteceu com essa cadeira. Ah, é que o Divaldo, quando foi no mundo das lamentações, ele tocou ali e passou. Que nem o Chico, né? O Chico tinha, entre várias dessas
Dessa mediunidade, que o Chico tinha todas, né? Eu tinha todas as Levavam para ele o livro e ele só fazia assim, ai, que coisa linda, olha isso aqui. Obrigado, já li. O Chico pegava o livro e dizia para ele, olha o livro que eu escrevi. Nunca ele conta ao pessoal que nós estávamos escutando outro dia. Ah, Chico, escrevi esse livro sobre ele, era até sobre o Chico. Aí ele entregou o livro para o Chico, aí o Chico pegou, colocou o livro na mão, colocou a mão em cima e disse, ótima obra, gostei mais disso, daquilo, daquele outro. Isso pode publicar. Eu acho que era uma... Era uma autobiografia, não era autobiografia, mas era uma biografia, eu acho. Essa do Robson, né? Que o Robson disse que levou para ele um livro que escreveu. Lembra do dia? O Robson falou que levou para ele, aí disse que ele disse, meu filho, deixa eu ver. Ai, olha que maravilha, olha, começamos isso e agora descortinaram isso, olha só. Obrigado, pode levar teu livro, eu já li. E pra gente ler o livro que trabalhei. O Robson que escreveu o livro, né, imprimiu a ideia no plano etérico, que aquele livro estava inserido, a pessoa entra em contato com aquela matéria etérica e consegue ler todo o registro acástico. A gente, é isso que quer dizer. Parece que o Edgar Cayce botava embaixo do travesseiro, né? Eu vi alguma coisa assim. O Edgar Cayce botava, se não me engano, não sei se estou bem lembrado, ele botava embaixo do travesseiro também. Certamente, com certeza o Edgar Cayce tinha o chakra frontal bastante evoluído, porque ele era diretamente ligado à onda profecia. Então tem sentido que diziam pra gente os antigos, bota debaixo do travesseiro, não ficava próximo. Eu olhei, eu botei sempre a vida inteira, não deu certo. Só não falaram que era pra Desistiu. abrir esse chakra. Exatamente, Bruna, tá aí, ó. Daí não dava. Tá? Isso é bem interessante, né? Aí vocês veem a quantidade de mediunidades que o chakra ágena está ligado, né? Que coisa Um monte de audiência, tendência, psicometria, premonição, previsão, tem muita mediunidade, né? E durante a incorporação, esse chakra é diretamente ativado, muito ativado. Eu mesmo sinto, um dos chakras que eu mais sinto é o chakra frontal e o chakra ágena, porque quando o ágena não, o soma, porque quando tu está na incorporação, eu mesmo dificilmente eu sinto apenas o ágena. Eu já sinto já bem aqui assim, ó, que isso vê que seria a união do soma com o ágena, trabalhando junto, em comunhão. E em situações que a gente está em desdobramento da pessoa viva, quando a pessoa está viva e desdobra e vem incorporar na gente, em todas as situações eu conseguia discernir que era uma pessoa viva de uma pessoa desencarnada por causa do chakra soma ativado imensamente. Aí tu vê que não é o chakra frontal, porque o chakra frontal é aqui. Tu vê bem certinho que é aqui, ativa impressionantemente o chakra soma. Pelo menos em mim, não sei o Fabiano. Na incorporação de pessoas vivas. Essa incorporação de pessoas vivas porque eu sinto o chakra, para mim, o frontal. Né? Eu sinto toda a região, mas eu tenho a intimidade que é viva. Como se estivesse dentro de mim o aviso, entende? Como é que é? Uma intuição. Tanto que às vezes eu digo, olha, é encarnado. Eu sei. Então acontece pouco. Não acontece. Sim, acontece bem menos do que desencarnado. É bem pouco, né? Mas a gente sabe, sei lá. Mas se a gente está num trabalho de radiação, é bem mais comum, né? O chama cardíaco me avisa. Não, eu também, o cardíaco e o sono bastante. Porque como tu faz a radiação, nos casos de leitura, e para tentar, de leitura não de radiação, que tu faz para as pessoas que estão no hospital, doente, alguma urgência, geralmente essa pessoa é desdobrada. Dificilmente a gente não faz uma irradiação específica, não aquela irradiação que a gente anota só no caderninho ali e deixa para a espiritualidade, mas aquela irradiação que a gente fica no grupo, praticamente como a gente fez aqui no início, só que com o fim de irradiar mesmo, assim, de poder recolher as entidades.
E aí o vivo geralmente é trazido e aí na incorporação eu mesmo sinto bastante chakra Mas sul. as sensações são bem diferentes, né, Matheus? Pelo menos as físicas. É como se me usasse somente isso aqui. Eu também. É como se tivesse só Só que usa ligado como se fosse a cabeça aqui pra cima. isso aqui. Aqui não tem a sensação. Aqui parece que toda a questão é aqui. É diferente. É que é difícil de explicar só sentindo para vocês terem, talvez, entender o que a gente quer dizer, né? Mas Uma experiência, né? é só tendo uma experiência. Desdobrar um médium Tendo uma experiência. Tanto que muitas vezes, no início principalmente, quando eu achava que estava incorporado com uma entidade de luz, porque como dá muito calor, eu estava provavelmente em desdobramento. Não a pessoa tivesse desdobrada, mas quando eu também desdobro, sinto muito, ferve a cabeça e ferve o chakra soma aqui em cima, junto com o frontal. É impressionante, é como se tivesse em ebulição, assim, aqui, essa parte aqui da testa. É justamente o frontal trabalhando com o som. E a parte de trás também, né? Exatamente. Aciona. Isso. Essa. Aciona aqui a parte de trás, gente. Porque justamente nesse parte de trás do frontal ali, que é a parte traseira do frontal, se une com o chakra alta maior, que fica aqui embaixo do frontal, que é justamente onde sai o fio de prata. Quando tu está em desdobramento, ele liga nesse chakra aqui, no alta maior, junto com a parte traseira do frontal, né? É onde vai o fiozinho de prata. Te liga essa partezinha aqui do teu duplo etérico, que fica no corpo, geralmente, no desdobramento. Não é sempre, poucas vezes o duplo etérico vai junto com o corpo astral, né? Mas geralmente fica. E liga atrás do perispírito, do teu perispírito também, atrás no teu chakra alta maior do teu perispírito, né? Porque você sabe, a gente falou 500 vezes, né? Tem os chakras do duplo etérico, que são os que a gente estuda, e tem os chakras do corpo astral, tá? Que a gente estuda muito pouco. Mas geralmente a correspondência de localização entre um e o outro é a mesma. Tá, gente? São funções diferentes ou funções que se São funções diferentes. Porque os chakras do duplo lidam diretamente com as energias mais físicas. Né? Com as energias mais físicas, porque o prana, com o prana físico, né? Com o éter cósmico, seria com a parte mais física. E os chakras do corpo astral já lidam com as energias mais do plano astral. São energias mais etéreas, que já está no outro plano de vibração. Então tá, seguindo ali. Em pessoas com problemas obsessivos, deve-se aplicar passes perpendiculares. Vocês já observam bastante que a gente faz nos trabalhos, nos passes, muito assim quando a gente está atendendo, né? Aqui no frontal, gente. Justamente porque a gente aprendeu que no frontal faz essa ligação direta com a questão obsessiva, então a gente faz bastante dispersivo perpendicular, tá? Perpendicular justamente porque é isso aqui. E dispersivo, com as mãos rápido. Geralmente estão ligados ou no frontal, né? E no chakra humeral. É onde geralmente eles se ligam. Por isso que a gente sempre faz, né? Aqui é para tirar a ligação dessa parte aqui, porque é onde as entidades, não que elas não se liguem nos outros, né? Mas nesse são geralmente onde elas têm o canal para pegar. Tá? Não quer dizer que a pessoa vai estar com o obsessor em casa, a pessoa vai parar aí, vai começar. Não, você sabe, né? A gente faz isso na reunião de desobsessão, né? A gente não costuma fazer aqui, na nossa desobsessão de hoje, porque estamos sentados. E a intenção não é te desobsediar, é tu dar passagem, né? Se eu te ficar te dando passe no frontal, vai estar como se